Olá, uma segunda-feira muito abençoada a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Liderando com Sabedoria. E hoje, como você já sabe, nós estamos iniciando mais um novo tema. Você já passou por alguma situação com algum liderado seu, algum colaborador, em que você não sabia se investia nele para desenvolver, ou se você estava recebendo dele o trabalho do jeito que você esperava, porque em alguns momentos ele entregava mais, em outros momentos ficava devendo, ou até mesmo em momentos que você ficou pensando: será que eu tenho que desligar essa pessoa? Então, para te ajudar com todas e outras dúvidas como esta, nós iremos falar aqui nesta semana sobre os segredos que os líderes vencedores aplicam no seu time para criar times de alta performance. E para isso, um dos segredos é saber fazer a avaliação e o feedback correto para cada um. Então, durante essa semana, nós vamos falar sobre como fazer um processo de avaliação e feedback, né? O que você tem que ter nessa ficha, o que tem que estar claro para cada um deles. Vamos falar também sobre o treinamento. Como que você vai treinar os colaboradores? Não adianta você ter uma ficha onde todos os pontos avaliados estão muito bem definidos, mas eles não sabem disso, você não os treinou, você não disse o que esperava. Vamos falar também sobre como fazer o feedback na avaliação. E essa é uma dúvida que muitos líderes têm e até mesmo medo de falar, principalmente quando tem pontos a serem desenvolvidos. E aqui nós vamos falar para você para te ajudar com isso. Vamos falar também sobre promoção, desenvolvimento de carreira. É uma das coisas mais gostosas que tem para todos os líderes, com certeza, quando você vai promover, vai desenvolver a pessoa para que ela possa crescer na sua carreira. E também vamos falar sobre uma das coisas difíceis, que é o desligamento. Então, esta semana ela está muito rica para ajudar na sua liderança. E como falado, a aula de hoje nós vamos falar como construir a ficha de feedback. E eu trago aqui 5 dicas que você tem que colocar nessa ficha para que você possa deixar claro para todos os seus liderados o que se espera de cada um. Então, a primeira dica é você ter na ficha o item comportamental. O que você espera dos seus colaboradores com relação ao comportamento deles, com relação ao comportamento dentro da sua empresa, se eles vão chegar ou não no horário, se eles vão estar uniformizados, caso você use algum uniforme, como que deve ser o comportamento deles ao atender o cliente, caso eles atendam o cliente. Então, todas as questões que fazem sentido para o seu negócio com relação a comportamento, você tem que colocar ali. Se por acaso você tem no seu time alguém que fuma, por exemplo, qual o local e quando que ele pode estar indo fumar? Se você dá uma liberdade para que ele possa decidir isso durante o dia, ou se você é um pouco mais rígido e determina os horários. Então, com relação a todas essas questões comportamentais, tem que estar clara, porque é comum eu ver em muitas empresas e muitos líderes, quando chegam até o nosso instituto, acabam reclamando dos seus liderados não porque os liderados são ruins, mas porque eles desconhecem o que, que o líder espera dele, o que, que a empresa espera dele. Então, essa aqui é a nossa primeira dica com relação a todas as questões de comportamento que você tem que colocar na sua ficha de feedback. Tem que estar claro para ele quais os comportamentos que são cumpridos, são determinados pela empresa para que ele também possa fazer. Aí você vai ver que eles estarão muito mais abertos e dispostos a ajudar a entregar o que você espera. A segunda dica é com relação à parte social, à parte
de cooperação entre o colaborador e o seu time, né, entre departamentos. Como que deve ser essa colaboração? Né? Tem que estar claro como que é o perfil da empresa. Algumas empresas têm um jeito um pouco mais militar de seguir a ordem. E como que eu defino esse mais militar? Elas utilizam muito de hierarquia. Então, elas dão um pouquinho menos de liberdade a seus funcionários e utilizam de hierarquias para que um setor possa se comunicar com o outro. Outras empresas já são mais abertas, já dão mais poder para que o próprio colaborador possa interagir com outros setores. Então, isso tem que estar claro também. Tem que estar claro o que você espera do seu colaborador, tanto de você para com ele e dele para com os colegas. Agora, até me recordei de um caso, né, um caso real que aconteceu na multinacional onde eu trabalhava, uma sessão que nós fizemos de feedback 360, era normal nós fazermos essas sessões uma vez por ano, então juntava todos os gerentes da planta para falar de todos os funcionários. Então acontecia mais ou menos assim: eu, como gerente, pegava todo mundo abaixo de mim, os meus colaboradores, o meu time, e eu ia até essa reunião para que eu pudesse expor o que eu avaliei de cada um deles e o que os outros setores, ou seja, os outros gerentes que estavam ali representando os outros setores, tinham também recebido dos meus liderados, para que a gente pudesse entender como que era, né? Por isso que é feedback 360, para que a gente tivesse essa avaliação não somente feita pela minha gerência, mas também por todos da empresa. E aí teve um gerente que ele expôs uma situação de uma funcionária dele e ele disse que ele iria mandar ela embora. E foi uma surpresa para todos nós outros gerentes, porque a funcionária dele era muito querida por todos nós da empresa. Tudo que nós precisávamos, ela estava pronta a entregar, pronta a ajudar, e era muito simpática, muito solícita. Então, todo mundo gostava dela. Só que ele tinha um problema com ela, que ele não conseguia resolver, segundo ele. Tudo que ele precisava dela, ou seja, que o setor dele, né, que era dela também, precisava dela, ela deixava em segundo plano. Ela sempre escolhia ajudar os outros setores e acabava por não fazer o que ela deveria de fazer para o próprio setor. Isso fazia com que ele tinha que ficar constantemente até mais tarde para estar executando as tarefas burocráticas que eram de função dela. Então, isso, né, a gente percebe nessa história real que, para com os outros colaboradores, ela era muito atenciosa e atendia bem. Com certeza, todos iriam dar nota 10 para ela, mas para o líder direto, ela não fazia o que era pedido. E aí você tem um desequilíbrio, né? E com certeza essa situação gera dúvidas para muitos líderes, porque numa extremidade a pessoa é 10, numa outra extremidade ela é 2, 3, né? E o que fazer com essa pessoa, né? No caso, felizmente ali no caso dela, ele tomou a decisão que ele iria desligar porque, segundo ele, não conseguia mudar isso nela, apesar de ter conversado várias e várias vezes. Mas será que se talvez tivesse bem claro para ela, quando ela entrou na empresa, o que ele esperava dela, isso teria acontecido? É uma dúvida que até hoje não saberemos, mas essas dicas que eu estou te dando é para que você não venha se encontrar nessa situação. Então, essa é a segunda dica que nós acabamos de repassar. Tudo que você espera do social, né, dela ou do seu colaborador e a cooperação também do seu colaborador para você e para com todos os outros do time. Terceiro ponto, terceira dica muito importante: responsabilidade.
responsabilidade é algo assim libertador. Quando as pessoas entendem o nível que elas têm autonomia na sua responsabilidade, eles conseguem entregar até mais. E uma coisa que eu particularmente gosto de trabalhar muito com o meu time são as 6 leis do poder da autorresponsabilidade de Paulo Vieira. Então, eu gosto de não só treiná-los, mas eu deixo também cartazes na cozinha, por exemplo, que é um local onde todo mundo acessa, para que todos possam estar constantemente vendo as 6 leis da autorresponsabilidade. Eu falei sobre as 6 leis da autorresponsabilidade, inclusive agora na semana passada. Então, caso você não saiba e tenha essa curiosidade, você pode voltar na semana passada e ver todos os nossos vídeos, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Mas caso a sua política não sejam as 6 leis da autorresponsabilidade, você tem que colocar no seu papel como que é a parte da responsabilidade para você. Como que a pessoa pode agir, até qual é o limite, o que que ela tem que fazer, o que de fato é de responsabilidade dela. Então você tem que ter esse critério da responsabilidade bem claro também, tá bom? Nosso quarto ponto, produtividade. Essa dica é extremamente importante. Eu já cheguei a pegar casos, a conversar com pessoas em que o líder estava achando que o liderado não estava entregando a produtividade esperada. E o liderado estava achando que estava fazendo muito. E qual que era o problema deles? A produtividade esperada não estava claro para ambos. Não estava claro para o liderado o que realmente se esperava dele na produtividade e não estava claro para o líder como explicar, como cobrar, como ajudar, como desenvolver, enfim. Então, dependendo da sua empresa, a produtividade, se ela for uma linha de produção, pode ser expressa em peças produzidas, em peças que não serão retrabalhadas, em peças perdidas, né? Dependendo se for um escritório, você tem uma produtividade com relação ao trabalho, ao serviço, ao atendimento ao cliente, enfim. Então, você tem que ver no seu dia a dia qual que é a sua realidade para você colocar a produtividade no papel, para que esteja claro o que se espera de cada um. E o nosso último ponto de hoje, resultado. Por que resultado? Qual que é o resultado que você espera dos seus colaboradores? Seja um resultado produtivo, financeiro, colaborativo, enfim, você tem que ver qual que é o resultado que você espera de cada um deles e deixar isso bem claro na ficha também. E aí, após você colocar todos os itens na ficha que são importantes para você, você tem que colocar um critério de avaliação. Eu costumo utilizar um critério de notas de 1 a 5, onde 5 a pessoa está entregando o que eu espero ou até mais, e 1 é onde ela não está correspondendo com nada. Né? 3 é ali intermediário, pode melhorar. 4 já está bom, mas pode melhorar, né? E 2 é realmente ruim. E aí o que que eu faço? Eu deixo cada um desses critérios de avaliação e essas notas na ficha para que quando nós possamos sentar juntos, sentar num ambiente que estamos somente eu e o colaborador respectivo ao qual nós estaremos avaliando, possamos ter essa conversa, né, essa troca de entendimento e avaliação. E no final da ficha, o que, que eu costumo fazer? Eu assino e a pessoa assina também, e a gente coloca a data. E ali a gente combina para uma nova conversa dessa para depois de um tempo. Mas vou deixar um pouco mais de detalhes para amanhã, porque amanhã nós vamos falar um pouco mais desse assunto. Vamos falar sobre como que você vai treinar a pessoa para que ela entenda todos esses pontos, para que não seja uma surpresa para ela.
Então, hoje, a intenção fosse que você entendesse como montar uma ficha de avaliação. E eu trouxe para você algumas dicas sobre o meu ponto de vista. E aí você pode utilizar essas dicas para montar a sua no que faz sentido para você. Então, eu espero que essa aula de hoje tenha agregado valor para você, tenha trazido um pouco de clareza. E se você gostou, eu peço que você deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E eu te vejo amanhã, às 7h27, para a nossa próxima aula.